Olá, bom dia para quem está me vendo agora, boa tarde, boa noite para quem for me acompanhar aí mais tarde nas gravações. Seja muito bem-vindo. Como você sabe, meu nome é Alex Ferreira Leite, sou advogado, e você está no podcast Patrimônio Preservado, que é um lugar, é um podcast que eu trago para conversar com você sobre planejamento patrimonial, planejamento da família, mas trazendo outros profissionais tão gabaritados quanto, ou até mais, como o caso de agora, o Dr. Bruno, para falar sobre planejamento patrimonial, para que você tenha também outras visões, outras ideias. E eu e o Dr. Bruno, a gente faz parte de um time, que é o time Holding Brasil, e o Dr. Bruno trabalha em Minas Gerais, onde o sistema de holding ele é diferente do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma outra pegada, até porque o Estado ele tem uma outra visão sobre alguns pontos que nós vamos trazer aqui. Já em Minas Gerais, é necessário fazer um outro tipo de sistema, no qual o Dr. Bruno ele é mestre nisso, com uma competência ímpar. Inclusive, já aviso, caso você queira entrar em contato direto com o Dr. Bruno, os contatos dele vão ficar aqui na descrição do canal, todas as redes sociais dele. Então, se você está me vendo, se você está nos escutando no Spotify, porque você pode estar escutando o nosso podcast só em áudio no Spotify, e você quiser entrar em contato, se é de Minas, quiser entrar em contato direto com o Bruno, a descrição dele vai estar aqui na descrição aqui do vídeo. E agora eu vou passar a palavra para o Dr. Bruno, para ele se apresentar um pouquinho, antes de eu começar a fazer as perguntas. Tudo bom, Bruno? Como é que vai? Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal. Tudo bem com você? Tudo bem? Como é que estão todos? Primeiro eu quero começar dizendo que o Alex foi muito generoso aqui em dizer que eu sou especialista e mestre nesse assunto, que aqui quem é o grande especialista mesmo é ele, ainda mais no Rio de Janeiro. Mas vamos seguir aqui. Meu nome é Bruno Couto Rocha, como o Dr. Alex muito bem mencionou aí. Eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente faz parte, assim como o Alex, do time Holding Brasil, né? Eu gosto sempre de falar, Alex, que é um conjunto de advogados dedicado a planejamento patrimonial da família, a levar essa ferramenta de planejamento para todo mundo, fazendo vídeo, trazendo informação. Esse projeto do Alex aí de fazer essas entrevistas é sensacional. E somos especialistas, são mais de 1.000, né, Alex? Se não me engano, 1.200, mais de 1.200 profissionais aí dedicados a essa atividade. No Brasil, como Alex, então, no Brasil inteiro, né, onde você estiver nos vendo, nos ouvindo, você vai ter um profissional qualificado aí no seu estado para te ajudar. E em Minas Gerais, obviamente, o Dr. Bruno. Do time Holding Brasil, que é muito unido, né? E isso traz para a gente uma grande, às vezes tem uma propriedade em outro estado, isso traz para a gente uma grande qualidade no serviço, porque eu tenho um problema no Rio de Janeiro, posso consultar o doutor Alex, tenho um problema em São Paulo, tem a doutora Karina, vários outros aí que podem nos ajudar aí. Doutora Karina, que inclusive vai fazer um episódio também comigo, acho que da semana que vem vai ser o da doutora Karina. Sensacional. Sensacional. Manda. Começando aqui falando um pouco, eu vi que você introduziu aí falando um pouco das diferenças, né, do Rio e de São Paulo, de Minas Gerais aqui. E isso vem muito por causa que o ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, que é aquele imposto que é pago quando se tem a herança ou quando se faz uma doação. Aqui em Minas a gente chama de ITCD, acredito que aí no Rio é ITCMD, que vocês falam, não é, Alex? Isso. Esse imposto ele é um imposto estadual. E como ele é definido por lei estadual, é interessante a gente fazer essas trocas de ideias nossas mesmo, porque cada estado tem uma forma diferente e aí cada estado vai adotar uma forma diferente. Mas não significa que um estado dá para fazer holding, dá para fazer planejamento patrimonial e outro estado não dê. Todos os estados isso é possível. Inclusive aqui a holding ela tem várias formas de serem realizadas, né, adequadas uma para cada estado. E até pegando esse gancho, vamos começar do comecinho, até para os nossos ouvintes, os nossos seguidores entender. A holding ela é uma pessoa jurídica que você cria e através desse veículo, desse instrumento que é a pessoa jurídica, você vai fazer todo um planejamento patrimonial, toda uma organização patrimonial, todo um planejamento sucessório. Mas ele começa efetivamente quando você abre a empresa e integraliza a capital. E nesse
nesse primeiro passo, já tem aí umas discussões que são, por exemplo, diferentes no Rio como em Minas. Como é que funciona em Minas essa questão da integralização do capital assim que você cria a holding familiar aí? Bom, começando, Alex, eu acho que a gente tem que especificar até um pouco mais. Essa é uma diferença que eu acho que ela vai além do estado de Minas e Rio. Ela vai muito da cidade. Por quê? Porque na integralização de capital, do capital social, quando você vai integralizar o capital de uma empresa com imóveis ou com dinheiro e tudo, mas na verdade voltado para imóveis, existe uma isenção de ITBI. O que é o ITBI? O ITBI é o imposto que a prefeitura cobra sobre transmissão intervivos, ou seja, sobre transmissão entre vivos. Você vai vender um imóvel, por exemplo, você vai ter que pagar o ITBI. E esse imposto ele é municipal. Só que o que acontece? Na integralização de capital social, quando você passa, e nessa integralização você efetivamente tira o bem que está em seu nome e passa ele para a propriedade da empresa, dessa pessoa jurídica que a gente criou, essa holding, essa forma que você quiser chamar, essa pessoa jurídica que a gente cria para fazer o planejamento patrimonial. Você transmite esse imóvel para o nome da empresa. Só que, constitucionalmente, essa integralização ela tem isenção de ITBI. Você não paga ITBI nisso, porque a Constituição assim diz. A não ser que você exerça aí vai exercer atividade imobiliária, o que não é o nosso caso, que cria essa empresa para fins de planejamento patrimonial da família. Só que o que acontece? E por que eu imagino que você tenha trazido essa questão aqui? Cada prefeitura, infelizmente, tem adotado um procedimento diferente. Tudo por causa de uma decisão do STF, que gerou o tema 796 mesmo, salvo engano, aqui nós estamos fazendo de supetão, e esse tema 796 do STF, ele disse o seguinte, ele diz que ele fala assim, eu estou sem o texto aqui de cabeça, mas ele diz o seguinte, ele manda cobrar sobre a diferença do valor integralizado e o valor do bem. É isso que ele fala nesse tema. Só que eu costumo dizer, Alex, que algumas prefeituras, não aí no Rio, né? Algumas prefeituras estão tendo uma interpretação perversa desse tema. Exatamente. Porque aqui no Rio não acontece por enquanto, né? O pessoal não cresceu ainda. Isso. Aqui em Belo Horizonte eles estão cobrando, sim, sobre essa diferença. Mas por que eu falo que isso é uma interpretação perversa? Desculpa. Porque se você pegar a decisão do STF, o que aconteceu ali no caso? Sendo bem simples aqui, não vou entrar em nada específico. As pessoas integralizaram um capital social, eles pegaram um bem que na declaração de imposto de renda estava declarado, salvo engano, por 200 ou 300 mil, e integralizaram 10 mil reais. Então, o que o STF falou? O STF chegou e falou o seguinte, não, você vai ter isenção só sobre os 10 mil reais. Você não vai ter isenção sobre essa diferença. Aí o que as prefeituras estão pegando e fazendo uma interpretação perversa, que eu chamo? Eles estão pegando e falando o seguinte, não, então aqui nós vamos avaliar o imóvel, eu vou pegar o valor de mercado desse imóvel, e se você integralizar pelo valor que está na sua declaração de imposto de renda, eu vou te cobrar a diferença. E é interessante, Alex, a gente pega uma decisão aqui, pelo menos da Prefeitura de Belo Horizonte, uma decisão acerca da integralização de TBI, você vai ler na decisão, e a decisão é toda favorável à isenção, conforme prevê a Constituição. De acordo, tem isenção, vem com a Constituição, tem isenção. Lá no finalzinho, nota de rodapé, eles escrevem assim, no entanto, de acordo com o tema 796 do STF, cobra o ITBI sobre a diferença entre a declaração de imposto de renda, que é o valor que a gente coloca, e o valor de mercado. Ou seja, eles não têm uma fundamentação. Não, eles simplesmente colocam isso. E o engraçado é que, como você falou, a decisão não fala sobre isso. Ele fala quando o cara ele pega o bem dele que está no imposto de renda a 200 mil, integraliza a 10 e bota 190 como ágil na emissão de cotas ou uma coisa do gênero, ele fala para tributar isso, ou seja, ele respeita o valor da declaração de imposto de renda. Em nenhum momento fala que é valor de mercado ou valor venal. Isso é uma interpretação das prefeituras, que, graças a Deus, ainda não chegou no Rio, né? Mas já está em outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, que é o sofrimento aí de quem
de quem está fazendo a holding. E aí... Pode falar, pode continuar. Se eu puder puxar um gancho aqui, e eu gosto sempre de deixar claro por que eu falo que é uma interpretação perversa, por que eu acho que isso é ilegal. Porque o direito de integralizar pelo valor da declaração de imposto de renda está previsto na lei de imposto de renda. Exatamente. Você sabe disso, você pode, lá fala que é uma opção do contribuinte integralizar o imóvel pelo valor de mercado ou pelo valor declarado na declaração de imposto de renda. Isso. Então, quando as prefeituras fazem isso, elas estão tomando essa decisão do contribuinte. Isso é completamente perverso e a gente tem que lutar contra isso aí. E aí a gente acaba criando, por isso que a gente falou no início que a holding familiar é um instrumento que pode ser apresentado de diversas formas. Aí em Minas ele tem uma forma mais, digamos assim, padrão, que a gente ainda já vai chegar nela, mas até para o nosso ouvinte continuar entendendo. A gente discutiu aqui quando você faz a criação da holding e integraliza bens nessa holding. No caso aqui, bens imóveis. Aí agora a gente vai passar para outra ponta já da holding, que é quando a gente vai fazer o planejamento sucessório, que é onde você paga TCMD. E aí, por conta disso, tem também um mecanismo muito próprio, que é utilizado aí em Minas Gerais, que, por exemplo, não é muito utilizado aqui no Rio, que eu queria que você falasse um pouquinho, que é a questão das células. Você tem aí 2 células, 3 células. Eu acho que é importante a gente até fazer uma introdução, Alex, o seguinte. Aliás, se você me permite voltar um pouquinho lá no tema do ITBI, claro, que eu acho importante dizer o seguinte, que apesar dessa interpretação perversa das prefeituras, existem mecanismos administrativos que você consegue, para você conseguir essa isenção do ITBI. Você consegue fazer de uma forma que você faça pela avaliação de mercado, e mesmo assim você não integraliza pelo valor total do bem, valor total do valor do mercado, justamente para que as prefeituras nos deem essa isenção do ITBI. Mas voltando aqui para a questão da holding, fazendo uma diferença, porque o que acontece? O ITBI tem essa diferença que é o município. O município aqui de Belo Horizonte tem uma legislação de ITBI que gera esse problema que a gente está falando, e o município do Rio não. Já no estado, que é o estado do Rio de Janeiro versus o estado de Minas Gerais aqui, a gente tem uma questão na questão da cobrança do ITCMD, que é aquele que eu falei lá na frente. Aqui a gente chama até de ITCD. Aqui em Minas, a gente tem uma legislação muito específica que diz o seguinte, Alex. Ela fala que quando você integralizar imóveis em uma empresa, se você fizer a doação das cotas dessa empresa, nos primeiros 5 anos dessa integralização, essa doação das cotas vai ser avaliada pelo valor de mercado dos bens móveis ou imóveis integralizados. Então, o grande questão aqui de Minas que talvez complique um pouco a holding, é porque nesses primeiros 5 anos, se você fizer a doação dessas cotas, que é o que nos permite na holding familiar, no planejamento patrimonial, criar um sistema de gatilho, que a gente chama, né? Que permite que essa transmissão para os herdeiros seja automática e que nós, o patriarca, a matriarca, aquele que continue sob o poder do patrimônio, acaba ficando muito cara, fica muito próximo do valor do inventário e da doação em vida, por causa dessa questão, vai ser avaliada sobre o valor de mercado dos imóveis. Mas assim, por isso a gente não pode fazer holding aqui em Minas? Claro que pode. Primeiro, essa holding... Essa dinâmica de células que você vai explicar agora. Primeiro, é importante falar, essa holding, a básica mesmo, que daria para fazer no Rio, dá para fazer aqui também. Você vai ter um benefício econômico pequeno. Só que como que você faz isso aqui em Minas para você conseguir aí um benefício tributário, proteção patrimonial, tudo de forma legal? Você consegue fazer isso dividindo em várias células ou empresas. Modelo de 3, 4, 5, 2, 3, depende isso é muito individualizado e depende de cada família. A gente fala que holding familiar é sempre individualizado, depende de onde a pessoa está, depende da família, onde estão os bens, quantidade de pessoas, quantidade de valor desses bens. Então, aqui em Minas, você vai ter que tentar alguns modelos de holding mais avançados, que pode ser um com domicílio fiscal mais vantajoso, que você faz aí com 2 empresas, constituindo uma empresa num outro,
Estado, e isso é legal, né, Alex? É muito importante a gente falar isso, porque às vezes quando a gente fala que você vai frisar, porque as pessoas acham que quando a gente fala em domicílio fiscal, acho que é alguma coisa errada, né? Acho que é aquele trem de gente escondendo patrimônio, e não é. Não é. Você tem o direito, não é só permitido, não. Você tem o direito de eleger o seu domicílio fiscal, onde você vai pagar imposto. Que é diferente do seu domicílio civil, que é onde você mora, que as pessoas não têm essa noção. E é importante frisar. Uma coisa é o domicílio fiscal, outra coisa é o domicílio civil. E é legal, para nós advogados, isso é muito comum, não é? Porque a gente faz um contrato, eu tô aqui em Minas, estou aqui em Belo Horizonte fazendo um contrato aqui, se eu quiser eleger lá no final do contrato, que para resolver as pendências daquele contrato eu vou resolver lá na cidade do Alex, lá no Rio de Janeiro, eu posso. E o juiz daqui vai ter que respeitar e o juiz do Rio também. Exatamente. Então a gente visualiza isso de uma forma muito fácil. Então, a gente tem essa questão, esse modelo avançado um pouco do domicílio fiscal, que a gente faz aí utilizando 2 empresas. A gente constitui uma empresa aqui que vai ficar com os bens e constitui uma outra empresa onde você vai fazer o planejamento sucessório nela. Ou se o cliente quiser fazer tudo em Minas, também é possível. Só que aí a gente vai ter que fazer um sistema mais avançado ainda. Eu costumo dizer, Alex, que esse sistema ele é o mais avançado que a gente tem hoje em holding familiar. Por causa do benefício tributário dele, que ele é maior, e dá para fazer ele até aí no Rio, que vale a pena, né? Sim. Fica maior, se você tiver um patrimônio mais elevado, eu acho que vale a pena. O benefício de proteção patrimonial, e ele é todo legal, todo feito legalmente com base na lei de liberdade econômica e tudo. E o que a gente faz? A gente, como no domicílio fiscal, a gente constitui uma empresa que vai ser o cofre. A gente sempre tem uma empresa que vai ser o cofre, que é onde você vai colocar o patrimônio. E o patrimônio fica sempre nessa empresa. E a gente constitui mais 2 empresas. E essas 2 empresas, o que elas vão funcionar? Uma vai funcionar para conduzir a administração do cofre. Essa empresa ela vai conduzir, vai pegar a administração desse cofre e passar para outra empresa que a gente vai construir, que vai ser um destino. E nessa empresa destino, a gente faz a administração de tudo isso. E faz o gatilho para que os seus filhos, seus herdeiros, aquelas pessoas que vocês querem que recebam o patrimônio, recebam isso de forma automática. E isso fica muito claro para as pessoas quando você coloca isso de uma forma bem didática. Até se você permitir, Alex, eu não preparei não, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar um negócio aqui para o pessoal. Ah, claro. Tá? Deixa eu... Se me der um segundinho aí, se puder cortar depois. Não, vai lá, eu vou... Eu acho que eu tenho um negócio bem legal aqui para mostrar acerca do 3 células. Espera aí. Eu já botei aqui prontinho para você compartilhar. Vê se você consegue compartilhar a tela aí. Eu já botei aqui para... Deixa eu só achar a explicação que eu dou aqui. Isso é ótimo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente, por conta dos municípios não fazerem essa cobrança, pelo menos por enquanto, da diferença de valor de imposto de renda de mercado, e você não ter essa determinação de pagamento de TCMD maior por conta de imóveis dentro da empresa, aqui normalmente a gente consegue fazer ainda formatação mais básica, né? Aquela coisa mais simples. Embora determinados montantes de patrimônio, vale a pena você pensar, como a gente já fez aqui no escritório também, de 2 ou 3 células. Uma regra geral, quanto 5 É o que eu ia falar, que o modelo de 3 células, ele é uma opção aqui para Minas, mas ele é uma opção para qualquer lugar. Sim. Qualquer estado você pode usar esse modelo. E assim, para ver se consegue ficar um pouco mais claro, eu vou tentar agora aqui pegar. Se você compartilhar, já está pronto aqui. Vamos lá. Espera aí que eu tenho que permitir aqui. Aqui entrou, peraí. Adicionei. Não, mas eu peguei a tela errada. Deixa eu interromper aqui. Isso aí vai ter... Não sei por que está acontecendo isso aqui, não. Ah, tá. Vai lá que a gente... Aqui, ó. Agora vai entrar. Agora vai. Vai lá. Tá chegando aí? Isso aqui eu não tem nada escrito ainda. Não, eu vou colocar pra gente. Ah, beleza. Ó.
Hold familiar 3 células. Eu gosto sempre de apresentar isso aqui, porque eu acho que é uma forma das pessoas verem de forma bem lúdica o modelo de 3 células, sabe? Como eu disse, primeira coisa, a gente constitui uma célula cofre. Entendam célula como empresa. A gente vai construir uma empresa cofre. E essa empresa, eu vou colocar os bens da família. Colocados os bens da família aqui, a gente vai constituir uma célula veículo, como eu te disse, outra empresa que vai conduzir a administração desses bens da família. Exato. E essa célula veículo, ela vai ser dona dessa célula cofre. A gente constitui essa empresa para ser dona dessa empresa que vai ser dona dos bens de família, ok? Feito isso, eu vou constituir uma outra empresa que vai ser a destino, que é onde a gente vai colocar todos os nossos sistemas de gatilho para permitir que os filhos ou os herdeiros recebam aquele patrimônio de forma automática, garantindo também, né, Alex, a administração dos bens pelos pais ou pelo dono daquele patrimônio. A gente faz todas aquelas cláusulas de garantia. De proteção, de garantia nesse sistema. Então aqui, cláusula de reversão, usufruto, imperabilidade, comunicabilidade, todas essas cláusulas que a gente acaba botando na destino também, né? A gente bota na cofre e na destino, né? Isso. Então eu coloco aqui, o sistema de gatilho. No final das contas, essa célula destino, ela passa a ser dona da célula veículo também. Então, como que a gente tem aqui o sistema integralizado? A gente tem uma célula cofre, que onde estão os bens da família, que a dona é uma empresa veículo, que vai conduzir essa administração para a empresa destino. E nós temos os filhos donos aqui da célula destino. Então, aqui, no final do nosso modelo, a gente tem os filhos donos de uma empresa, que é dona dessa empresa, e dona da outra. E isso é perfeitamente legal. Como é que eu paro o compartilhamento aqui? Você que tem que parar aí, Alex. Parar aqui, peraí. E isso é perfeitamente legal. É interessante falar, nossa, mas que confusão que você cria. Mas isso aqui é o que gera o benefício econômico e a legalidade do sistema. Porque é totalmente legal uma empresa ser dona da outra, uma empresa ser propriedade da outra. Inclusive, isso é a participação societária, é o conceito de hoje. Isso aí. Exatamente. Isso é confuso para o cliente, pode parecer confuso, mas para ele, na realidade, não é problema nenhum, porque quem vai realizar todo esse trabalho somos nós. Ele Exatamente. Vai ter um final, que já é a resolução do problema dele, que é organizar, proteger e fazer o planejamento sucessório do problema dele. Isso. E muitos clientes, até uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe é: não, mas isso não vai ser difícil de administrar? Isso não vai ficar complicado de administrar? Eu ter 3 empresas? Não fica, porque não muda nada. Exatamente. São empresas formadas para fins de planejamento patrimonial. Ele não vai ter um exercício fiscal, funcionário, nada. Por mais que esteja dessa forma, com uma sendo dona da outra, no final das contas, quem vai continuar assinando tudo é o pai e a mãe. Isso aí. Você quer vender um imóvel? Você que assina. Você quer fazer dar em fiança? Você que assina. Entendeu? Só muda o nome. Isso aí. Eu fiz um vídeo agora no meu canal que eu respondo uma pergunta que as pessoas fazem. Então, para ter hold, eu vou virar empresário. Sim e não. Se você entender que empresário é quem tem uma empresa, realmente você é empresário. Agora, se você entender como o direito entende que quem é empresário é aquele cara que exerce atos de empresa, atos de comércio, não. Porque não importa a quantidade de células, nenhuma tem atividade empresária. Ela não faz faturamento, ela não faz nada. Então, quer dizer, não, por esse conceito você não é empresário. Você é dono de uma empresa, como você é dono de uma casa, dono de um carro, dono de várias outras coisas que você também é dono. Isso. A gente brinca muito lá no time Hold, né, Alex, nos nossos encontros e tudo, que o importante é que não mude nada para o cliente. A única coisa que tem que mudar é o nome que vem no IPTU. Exatamente. O nome que vem no IPTU é que vai mudar. Em vez de vir lá senhor José das Couves, vai vir empresa das Couves Participações Limitada, por exemplo. Não, e eu me apego muito à questão de que isso pode ser uma novidade para quem está nos escutando, pode ser uma novidade para quem consome nosso conteúdo, mas o pessoal que tem muito patrimônio já usa esse expediente há muitas e muitas décadas, porque a legislação que autoriza isso é de 1976, não é nova, isso aqui não foi inventado ontem, nem ano passado, nem há 10 anos.
Então, assim, o que a gente está fazendo aqui, o nosso grande trabalho aqui, no final das contas, é propagar informação para você saber o que você tem à sua disposição de forma muito mais barata do que um inventário, uma doação, um testamento, um seguro, para conduzir o seu patrimônio de forma muito melhor. Uma outra... É interessante, eu tive 2 clientes na semana passada e os 2 falaram a mesma coisa, Alex. E pegando esse gancho do que você falou, eles falaram assim, eu não sabia que eu tinha opção. Eles falaram isso, eles falaram isso, cara. Para mim, era comprar os bens, deixar na minha pessoa e deixar para inventário. Eu não sabia que eu tinha opção. Então, você vê que vai muito além de qual sistema usar. As pessoas não sabem que elas têm uma opção em relação ao inventário, que elas têm a opção de planejar o patrimônio delas para evitar custos. E isso é pensamento preventivo, né? Que não está ainda enraizado na cultura brasileira, né? Muito pouco enraizado na cultura brasileira. Tem coisas que... E tem e eu aqui na nossa conversa, eu vou me permitir ser bastante informal. Tem também uma preguiça mental. Por exemplo, eu atendi uma pessoa, agora, meu último atendimento, e aí eu estava explicando das vantagens que você tem de não fazer o inventário, essa coisa toda, e aí ele chegou para mim assim, pô, mas, doutor, inventário é minha família que resolva, eu não tenho problema com isso. Eu falei, mas olha só, e se quem morrer primeiro for sua esposa? Como é que você vai fazer? Aí ele parou, assim, na cabeça dele, nunca passou pela cabeça de que, pô, peraí, mas se não for eu que morrer primeiro, quem vai ter que resolver sou eu. Não é minha família, quem vai ter que gastar esse dinheiro sou eu. Quem vai perder metade do meu patrimônio, a minha metade, que no caso ali eram receitas de aluguel, sou eu, porque eu vou ter que passar para os meus filhos, porque a lei manda passar para os meus filhos. Então, as minhas contas vão continuar vindo a mesma coisa, a minha receita diminui pela metade. E aí, as pessoas têm essa questão de não pensar muito nisso. Não sei se é porque a gente acaba também falando de falecimento, essas coisas que já são... Não é um assunto que as pessoas escutam muito, mas a verdade é essa. Sim. Se você não parar para pensar, porque é uma coisa que o americano já pensa, japonês, inglês, francês, italiano... É cultura, né? É cultura. É cultura, a gente acaba tendo... E uma outra coisa que também me perguntam, e acaba indo para o meu croquis, a questão do benefício dos aluguéis, quando você cria um sistema desse. Queria que você falasse um pouquinho também exatamente nisso. Às vezes o cara recolhe imposto de renda sobre aluguel, numa alíquota, numa tributação, que se ela bota numa holding planejada, numa holding organizada, cai muito a tributação dessa receita. É bem interessante esse tema, Alex, e até puxando assim um pouquinho que você falou aí dos outros países, da cultura, né? É interessante falar uma coisa que ninguém nunca acredita na gente. Isso é ninguém acredita na gente. O Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. Verdade. Quando você fala isso, as pessoas assustam, falam, não, mentira, eu nunca achei que eu ia ouvir que o Brasil tributa alguma coisa menos que os outros. Mas é por causa dessa cultura que você falou. Lá nos outros países, eles já têm essa cultura de fazer o planejamento, de não deixar nada. Não é? Inclusive, na questão do planejamento do negócio familiar. Do negócio, porque a gente tem muitas famílias que vivem de aluguel. Isso tem muita gente que faz isso. Eu fiz um projeto recente para uma cliente que ela tem aí 30, 40 mil de recebimento de aluguel por mês. Vive disso. Então você vê que a pessoa, e tudo recebido na pessoa física, Alex. Então, você imagina, pagava 27,5% de imposto de renda sobre isso. Por que eu acho até que achei interessante você ter trazido essa questão? Porque a gente mostra que o sistema de holding familiar, ele não presta somente para planejamento sucessório. Ele é um planejamento patrimonial e sucessório da família. Exatamente. Nesse caso dos aluguéis, por exemplo, as pessoas muitas vezes não param para pensar que se elas fizessem esses aluguéis através de uma pessoa jurídica, elas pagariam menos imposto, e pagam efetivamente menos imposto. E aí tem uma tabela progressiva, né, vai depender da empresa, do simples, se é de lucro presumido, mas a verdade é que assim, você consegue um benefício de mais de 50% em relação ao que você está recebendo do aluguel, dependendo do valor que você recebe. Então você pega ali... Eu tenho um cliente que ele, com esse planejamento,
só de economia tributária do aluguel, de 5 em 5 anos, ele consegue comprar outro imóvel. Fazendo conta. Pois é. Só que as pessoas... Isso é falta de pensamento preventivo. Isso é falta de buscar. E outra coisa, as pessoas não têm o costume de buscar advocacia preventiva. Porque a advocacia preventiva, ela depende eu costumo falar que a advocacia preventiva, ela vai depender ela vai passar por 3 etapas. Qualquer tipo de advocacia preventiva. Seja a gente trabalhando aí para as empresas, que a gente presta, às vezes, advocacia de partido mesmo para elas, e seja para a família. Que a primeira etapa é uma identificação do problema. As pessoas têm que identificar o problema que elas têm para poder depois buscar aí uma solução, uma viabilidade da solução. Então você tem que identificar o problema e ver se existe uma solução viável. E trazendo aí até para a nossa forma de trabalho, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque a gente faz parte do mesmo time. Então, em alguns pontos, a gente trabalha igual. E é por isso que a gente faz a sessão de viabilidade com os clientes. E falo com tanto que ela é importante. É muito importante para a família sempre ser escutada por um profissional que tenha qualidade, que entenda do assunto, para ver se o sistema de hold é viável para ela. E sendo viável, me traz para a segunda etapa da advocacia preventiva, que é fazer um projeto do que você vai fazer para poder ter economia tributária. Até para tu explicar as formas que ela pode fazer. E é nesse projeto que a gente consegue apresentar para a pessoa, trazendo aqui para o sistema de hold familiar, para o planejamento patrimonial da família, os benefícios econômicos da hold, inclusive em um caso que a família tem aluguel, em um caso que a pessoa às vezes tem negócio, até outros negócios. Tem gente que tem outros negócios, a gente consegue apresentar um fracionamento do patrimônio, uma divisão do patrimônio, de forma a proteger de um negócio da família que às vezes que tem risco econômico. Todo negócio tem risco econômico. Então, e esse projeto é o que vai trazer isso para eles. E acontece muito das pessoas procurarem a gente, ter certeza que com você também, Alex, já querendo fazer a hold. Não, eu quero fazer a hold, eu vi lá, não, minha família não pode passar, eu quero fazer... Calma! Tem que ver. Porque qualquer tipo de advocacia preventiva tem que passar pelos procedimentos, porque senão vai dar errado. Verdade é essa. É muito comum a pessoa falar, não, me manda o orçamento. Eu falei, não tem como te mandar o orçamento, não sei quem é você, não sei o que você tem, como é que eu vou mandar o orçamento? E melhor, não sei o que você quer. Isso. Porque a hold... O que ele quer não é o que ele precisa. Tem isso também. Sim, tem isso também. É muito importante essa conversa prévia, né, Alex? Porque a hold familiar é um sistema individualizado. Isso aí. A gente tem essas diferenças aqui. Minas, Rio, São Paulo, que é o que a gente começou a nossa conversa. Eu não sei como é que a gente veio parar aqui, mas a conversa de hold é isso. Entendeu? Porque é um sistema individualizado. Isso. O sistema de hold ele é individualizado para cada família, para cada local, para cada patrimônio. E também ele consegue levar em consideração, e isso é o que eu acho que tem de melhor nesse sistema, não é o benefício econômico, não é o benefício de proteção patrimonial, mas o benefício de você poder levar em consideração a vontade da família, que é o que no inventário não permite. Não permite. O que o inventário não permite, o que uma doação em vida não permite. Também é. Sinceramente, nem mesmo um testamento permite, porque gera briga. Testamento, eu brinco que só é bom em filme americano, cara. Porque ele, para mim, é o pior tipo de planejamento possível. E até em filme gera 2 horas de briga, né? Exatamente. Porque cara, começa o filme com a abertura do testamento, o resto é briga. Cara, pois a gente já está acabando aqui, o nosso tempo já está acabando. Eu queria que você fizesse suas considerações finais aí para nossa... Mais para realmente para a nossa audiência aí de Minas Gerais, para eles aí entenderem o que eles precisam, e volto a falar, os contatos do Dr. Bruno vão estar na descrição desse vídeo. Se você é de Minas Gerais e está nos escutando, está nos vendo, e quer mais informações, o contato dele está aqui embaixo. Não deixa de entrar em contato com ele, que você vai ser muito bem assessorado. Já quero agradecer ao Dr. Bruno pelo tempo que ele deu, pela generosidade dele ter perdido aí esse tempo comigo aqui, explicando para os meus ouvintes aí as coisas de Minas, né? Como sempre, o Dr. Bruno muito generoso. Eu queria que ele fizesse as considerações finais dele aqui para a gente concluir em grande estilo. Bom, primeiro eu que agradeço ser convidado assim. Sempre que quiser, Alex, a gente bater um papo sobre hold familiar aí. E desculpa aí
ser mais informal, porque uma regra que eu não te falei, que a única regra do canal aqui é não ter juridiquês. Eu esqueci de te falar, mas quando você foi, eu falei, não precisa. As pessoas não sabem, mas a gente encontra toda semana nos encontros do time Hold Brasil, então fica até difícil de ser muito formal aqui nesse bate-papo nosso. Então eu quero agradecer demais por ter vindo aqui poder falar, e eu acho muito importante a gente levar essas diferenças entre os estados para as pessoas, e finalizar dizendo o seguinte: tomem muito cuidado com o que vocês veem aí de holding, principalmente aqui em Minas, porque se você me der mais um tempinho, Alex, eu queria contar uma situação que tem sido reiterada aqui no escritório. São pessoas chegando com contratos sociais aqui no escritório, falando que começaram a fazer uma holding e que não conseguiram isenção de TBI. E quando você vê, não é nem um problema do 796. Quem constituiu para eles, constituiu uma imobiliária. Isso é um erro básico em holding. O Alex pegou na hora. Sim. Porque a isenção do ITBI, como eu falei lá no começo, ela depende de você não exercer atividade imobiliária. Então isso não é hold, isso não é planejamento patrimonial. E assim, esse é só um dos erros que eu trouxe, que eu queria dar como exemplo para o pessoal tomar cuidado com isso e com algumas propagandas enganosas que falam que não é possível fazer hold em Minas Gerais. Tem advogados falando isso. Tem advogados que chegam e falam assim, não dá para fazer hold em Minas Gerais, que fica muito caro, que não dá para fazer. E não é assim. Você que não está sendo ouvido por um profissional habilitado. A verdade é essa. Então procurem profissionais habilitados para fazer a hold mesmo, sejam escutados, façam os passos da advocacia preventiva. Não comece a fazer uma holding antes do profissional chegar para você e falar assim, dá para fazer holding. E não implemente uma hold sem você ter um projeto em mãos que você saiba o que vai ser implementado. Isso é muito importante para você saber quanto que você vai gastar e você não entrar numa furada. Exatamente. Então dá para fazer hold em Minas Gerais, por mais que alguns advogados às vezes falem que não dá e tudo, muitas vezes isso é falta de conhecimento, tá? Procurem um profissional habilitado, sugira alguém do time Hold Brasil, ok? Que são os lá que estão no mais do dia a dia disso, né? Nós temos aí, como eu disse, eu vejo o Alex toda semana, porque a gente tem encontros semanais discutindo holding em alto nível, problemas de holding em todos os estados. Então, sugiro fortemente que você procure um profissional do time Hold Brasil. E, mais uma vez, eu quero agradecer, Alex, quero pedir desculpa por qualquer brincadeira aqui, como disse, eu tento ser sempre um pouco mais informal, mas quero agradecer demais aí por esse projeto, eu acho muito legal, e agradecer por ter participado. Valeu, então, gente. Então, um abraço, fiquem com Deus. Pessoal, um abraço.